Aleluia. Meus queridos, nessa manhã nós vamos insistir em compartilhar um pouco sobre esse tema da filiação. Tem sido dias de tratamento do Senhor para nós, de cura, de renovo. Temos sido batizados da consciência dessa filiação, por esse espírito de adoção. E isso tem sido para nós incrível. Tem sido um tempo de ajustes e de formação real da nossa identidade. Obrigado. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em ninho com morango, maracujá com brigadeiro, amendoim com chocolate, abacaxi com coco. Brincadeira, irmãos, me confundi aqui. Abre aí em Romanos 8 para a gente deixar o Espírito Santo falar conosco. A gente vem meditando numa série de mensagens a partir desse texto. Esse texto tem mexido muito comigo. Eu queria pedir aos irmãos que nessa manhã, irmãos, nós silenciássemos toda ansiedade aqui nesse ambiente, toda distração. Inclusive, você precisa crer que é possível nós crermos sobre isso, até mesmo sobre as nossas crianças, sobre bebês, crianças pequenas. Os pais, nós temos autoridade, irmãos, para transferir aos nossos filhos, ainda da mais pequena idade, uma essência que pode afetar a vida deles no Senhor desde pequenos. E nós, como pais, precisamos estar atentos a isso. Amém? Então você deve começar a ministrar o seu filho desde criancinha, desde bebê recém-nascido, crendo que as palavras do Senhor, ainda que no entendimento talvez ele não entenda, elas vão repousando sobre o coração dele. Mas eu queria pedir que houvesse um esforço aqui coletivo para nós recebermos isso do Senhor nessa manhã no nosso espírito. E que nada fosse um obstáculo aqui, que nada fosse distração para nós. Romanos 8, a partir do verso 12, diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Repita comigo: os que são guiados pelo Espírito são filhos maduros. Mais uma vez, os que são guiados pelo Espírito são filhos maduros. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Uau! Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos
glorificados. Na semana passada nós demos ênfase na ideia do texto bíblico de que a única forma real de mortificarmos o nosso corpo é andando no Espírito. E de que esse é o sinal, essa foi a nossa ênfase, da verdadeira experiência espiritual, de termos de fato a identidade formada ou sendo formada e crescendo dentro de nós como filhos de Deus, à semelhança do nosso irmão mais velho, Jesus. E isso é tão forte, Larissa. Você vai passar por um processo que vai te dar consciência disso. Ou pelo menos deveria te dar. Porque Jesus é o único Filho de Deus que tinha sobre ele direito de herança. Deus não tinha filhos com quem compartilhar a sua essência, o seu legado. O único filho é Jesus. E não se iluda, irmão. Nenhum de nós faz parte, por natureza, da família de Deus. O único filho que Deus tem no seu testamento é Jesus. E Jesus convida os homens a crerem no Evangelho, a crerem na adoção por meio dele ao Pai. E os homens e mulheres que dizem eu creio e decidem render a sua vida em adoração ao senhorio de Jesus Cristo, eles passam a conviver com Deus na pessoa do Espírito Santo. A decisão é essa. Se alguém creu, Jesus decide compartilhar o direito que ele recebeu do Pai no testamento. A herança que era exclusivamente dele, ele decide compartilhar. Não confunda as coisas. Nós não estamos no testamento. O testamento foi compartilhado. Só ele estava no testamento. O direito à herança é exclusividade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por graça, por amor, aqueles que creem, ele decidiu fazer um testamento próprio, compartilhando a herança que era exclusivamente dele. Você está aí? Uau! A única coisa que Jesus espera de nós, para que possamos receber o compartilhar desse testamento que era exclusivamente dele, é que decidamos, de fato, nos tornarmos dele. Você quer o que é direito dele, você precisa ser dele. O apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, diz que, falando ali a introdução na carta àqueles irmãos, é uma carta tão incrível, irmãos Romanos. E Romanos, ele está escrevendo à igreja que já, depois de alguns anos de história cristã, o cristianismo invade o Ocidente. Mas aquela igreja local, apesar dela estar representando o pico
de uma construção que vem desde o início de Atos em Jerusalém e agora chega ao seu topo em Roma. Aquela igreja ainda é uma igreja de filhos imaturos que está crescendo. Pessoas estão sendo salvas. Uma perseguição já estava instaurada por todo mundo sobre a igreja. Então ele chama aqueles irmãos a pertencerem. Olha, vocês fazem parte da família de Deus. É um incontável número de filhos que Deus tem. Mas eu quero deixar mais claro para vocês que ainda são bebês, que o chamado a pertencer à família é um chamado a serdes, verso 6, a serdes de Jesus Cristo. Qual é o chamado mais importante que uma igreja tem? É o chamado de ser de Jesus. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor. Você quer a herança, quer direito dele. Quantos não querem a herança que Jesus tem como exclusivamente direito seu do Pai? Ele decidiu compartilhar, mas só uma coisa Ele nos pede: eu quero te dar a herança, que é só minha, mas para isso você precisa ser meu. Esse é o anseio do coração daqueles que são filhos de Deus. Se nós olharmos 1 Coríntios, eu já falei sobre isso, mas não posso deixar de mencionar isso. No capítulo 1, também na apresentação daquela carta, que diferente de Roma, que era uma igreja infantil, a igreja de Corinto era uma igreja imatura. As duas coisas parecem ser a mesma, mas elas são diferentes. Para quem está começando, Jesus está chamando você para pertencer a Ele. Mas para quem já deveria ter alcançado um lugar que por escolhas egoístas não alcançou na fé, mesmo sendo de Jesus, Ele nos chama à comunhão da Trindade. Quando somos crianças, Ele nos chama à propriedade. Herança e propriedade estão ligados. Então você quer a herança, precisa saber de quem você é. E precisa escolher ser dele. Mas você está com um problema de crescimento? Crescimento está ligado à comunhão. Então Ele te chama para relação com Ele. Mas agora não apenas com Ele. A fonte, a essência. Então Ele diz: fiel é Deus. Verso 9 do capítulo 1. Pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Lembrando os irmãos, já falei sobre isso aqui. O chamado à comunhão de Jesus não é o chamado para comunhão com Jesus. É um chamado para a comunhão que Jesus tem. E qual é a comunhão que Jesus tem? Com o Pai e com o Espírito. Nós fomos chamados para a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Deus abriu uma fenda em si mesmo pela cruz que o Filho suportou. E esse espaço é um convite para que nós possamos ter comunhão com Ele. O Pai, o Filho e o Espírito. Agora, por que estou falando sobre isso? Porque qual é a herança?
que Jesus exclusivamente tinha e decidiu dispor àqueles que creem no Pai, no Evangelho, por meio dele, é a comunhão. É a comunhão. A comunhão com a Trindade. Isso só é possível, é um milagre, Raíza. Só é possível isso, porque Jesus decidiu fazer um contrato de gaveta e colocar seu nome no testamento que era dele. O que significa ter o nome escrito no seu testamento? Significa que agora Deus Pai está disponível, acessível. Qual herança poderíamos ter, se não fazer parte da família de Deus? O que era impossível a nós por causa do pecado. Mas inconformado com isso, em amor, Ele enviou o Filho. Ele compartilha a partir do Filho na terra a herança que é exclusivamente tua. E aqueles que ouvem agora o chamado do Evangelho podem ter seus nomes escritos no livro da vida. E ao terem os nomes lá, a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito foi compartilhada a nós. Por que vou querer bens se eu posso ter o Filho? Por que quero realizar os meus sonhos se eu posso ter o Pai? Porque meu alvo é ser uma pessoa reconhecida entre os homens, é ser uma pessoa com status na sociedade, se eu posso ser cheio do Espírito. Essa é a herança que Jesus compartilhou com aqueles que foram feitos filhos de Deus. Toda essa história que eu estou contando a princípio é para mostrar para você o que é essa coherança. A paternidade de Deus é exercida sobre nós, primeiro, pelo acesso à comunhão com a Trindade. Você não consegue receber paternidade se você não se relaciona com o Filho e com o Espírito. E dessa relação, pastora Dayana, que é o epicentro da criação, essa comunhão com a Trindade, que é o centro motor e último do universo, que só é possível por meio de Jesus Cristo. Essa comunhão é o que nos dá identidade. Escute, falei, vou repetir de outra forma para ver se entra. Quantos cristãos verdadeiros não têm identidade? Porque, número 1, falta comunhão com a Trindade Santa. Número 2, porque falta comunhão com a Igreja Santa. Porque talvez você tenha comunhão com a igreja, mas não é com a Santa. É com a igreja das programações, é com a igreja das atividades,
é com a igreja da busca pelos seus interesses. Você tem comunhão, mas é com a igreja do homem no centro e não a Trindade. E aí, meu irmão, não há cristão que sem comunhão profunda com a Trindade e sem comunhão genuína com a igreja santa, que vai crescer na identidade de filho. O que vai governar um cristão assim, ainda que ele seja verdadeiro, que a sua fé seja verdadeira, é a orfandade. Então, qual é a primeira afirmação, irmãos, a partir disso, dito isso, que eu preciso que os irmãos entendam? É que filiação é uma obra que só é possível de ser completa com a presença ativa da Trindade. Escute, a fé protestante, durante muitos anos, e não em essência, mas em prática histórica, ela é uma fé exclusivamente cristocêntrica, o que é maravilhoso, porque diante dos anos anteriores da igreja, a reforma lança luz sobre uma escuridão, onde a igreja havia ocupado o centro. Colocar Cristo no centro é muito melhor do que colocar a igreja. Você concorda comigo? Contudo, a reforma protestante, a partir de Lutero, pastor Isaías, inclusive a teologia de Lutero, ela é chamada por alguns como teologia da cruz. Você sabia disso? Se você quer entender a teologia da cruz, Lutero é o ponto de partida do protestantismo. Porque Lutero encontra na salvação pela fé, e a salvação pela fé só é possível por causa da cruz. Na salvação pela fé, um ponto de partida para a restauração da fé bíblica e de fato cristã. O homem não é salvo por suas obras, ele é salvo pela fé na graça de Deus. Isso é um dom. Isso é um dom. Você crê, o que possibilita que você seja salvo por crer? A graça. É a operação da graça no interior do homem que o faz ser salvo. Mas isso é uma experiência com 2 episódios. Essa é a primeira coisa importante que você precisa entender nessa manhã. Tudo isso que eu estou falando faz parte do primeiro entendimento que eu estou compartilhando a partir de Romanos. Então pergunte para mim assim, então o que é que eu preciso? Pergunte. Para ser um filho maduro. Não sei se eu vou responder. Responda ou não responda? Ou se eu quisesse responder. A filiação tem necessariamente 3 etapas. Não confunda o que eu estou falando, senão, ao compartilhar isso, ao dizer isso, você vai fazer com que eu soe como um herege. Porque a filiação como experiência da salvação, ela é um ato, não um processo. Mas a filiação como dádiva de identidade, ela é um processo com 3 etapas. A primeira se dá representada pelo episódio da cruz de Cristo. Então nós vamos chamar isso de Calvário. Vocês estão comigo, irmãos? Então onde a filiação começa? Pela obra
do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem a sua marca principal com a entrega da sua vida na cruz do Calvário. O sofrimento vicário do nosso Senhor Jesus é o que traz sobre nós a possibilidade de nascermos do alto, de sermos justificados diante de Deus, perdoados dos nossos pecados, termos uma nova natureza agora. Qual natureza é essa? A mesma natureza de Jesus. Sermos filhos de Deus. Agora somos salvos. Mas muitos acreditam que isso é suficiente. Mas me parece que para Romanos 8 não é suficiente ter passado pela cruz. Romanos 8, Fábio, faz com que a gente tenha necessidade de reinterpretar o que é a experiência completa da adoção. E a experiência completa da adoção, para Romanos 8, ele coloca um adendo na cruz. Não que a cruz precise de aprimoramento, é que ela tem uma outra face, que acontece 50 dias depois. É ali que a obra da cruz realmente faz sentido. Em Pentecostes. Então escute, a experiência da salvação historicamente foi trabalhada toda em cima da cruz. Na prática, Cristo é o centro, e glória a Deus por isso. Mas, meu irmão, no processo da filiação, o Calvário não é suficiente para nos abrir o caminho da maturidade, mas sim o início da caminhada. Se nós queremos avançar no conceito e no sentido da nossa filiação e do amadurecimento nisso, nós começamos no Calvário, mas precisamos ir até Pentecostes. Escute isso. A obra de Jesus é incrível, irreparável, inconfundível, suficiente. Mas para andar em plenitude, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Escute, como está a nossa relação com o Espírito Santo determina qual nível de maturidade nós alcançamos. Quanto tempo você passa sem ter uma conversa com o Espírito Santo? Quanto tempo você passa, irmão, na tua caminhada, sem perguntar a opinião do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre as suas coisas? Pergunta essa que é terrível, viu? Porque se você perguntar, pode ser que você ouça o que ele acha. E será que nós queremos mesmo isso? Ou nós queremos ser bebezinhos que a garantia da salvação pela cruz é suficiente? Se você quer herança por inteiro, você precisa lembrar que isso começa falando de comunhão com a Trindade. E se você só quer de vez em quando fazer uma oraçãozinha michuruca, ler a Bíblia, frequentar um ambiente que você chama de igreja, dar uma oferta, um dízimo, sei como você chama isso, pensando que o que importa é ser um cidadão de bem,
e ter algumas práticas religiosas para aliviar a tua consciência e te fazer parecer cristão de verdade, você está muito enganado, porque o caminho de maturidade exige comunhão com a Trindade. Qual é o papel do Espírito na tua vida, no dia a dia? Como você tem ouvido, buscado, como você tem se submetido à ação do Espírito? Sabe, irmãos, de vez em quando vem um lapso, fala de Jesus para aquela pessoa. É um sexto sentido que você acha, mas é o Espírito. Mas sabe por que você não consegue ter clareza se é ou não? Porque você nunca experimentou obedecer. Então essa voz é sempre considerada por você como uma coisa da sua cabeça. E sabe o que acontece? Você vai silenciando a possibilidade de ouvi-lo, de conhecê-lo, porque você é distante do Espírito Santo. Porque alguns cristãos andam e parecem ser pessoas poderosas, suas orações parecem surtir mais efeito, o seu pedido a Deus, ele parece que tem um carimbo especial. Deus considera seus pedidos de uma forma mais profunda. Por quê? Porque eles são melhores? Porque eles cumprem mais leis? Não, é porque eles conhecem o Espírito Santo, irmão. Não é crédito, é graça. Só que eles estão desfrutando do nome no testamento de Jesus. Entende? Não é crédito, mas é que como eles estão se relacionando com o Espírito Santo, algumas portas já estão abertas para eles entrarem e saírem. Eles entram, pegam a provisão que é necessária e saem para viver. Por quê? Porque conforme você vai amadurecendo, os níveis dessa herança vão sendo disponibilizados para nós. Porque a herança de Jesus aqui não é para o céu. É uma referência de Paulo para a forma como Jesus viveu como homem na terra. Você pode viver na terra como nosso Senhor Jesus viveu. É só ter comunhão com a Trindade, com a Igreja Santa, ao ponto de amadurecer para poder desfrutar das coisas que Jesus tinha acesso quando ele viveu aqui. Você está aí? A cruz, pastor Renato, é o fundamento que o derramamento, Pentecoste, torna pleno. A cruz é o fundamento, mas o derramamento do Espírito é o preenchimento de tudo isso. E por que isso, Daniel? Biblicamente falando, por que há necessidade? Porque quando nós somos salvos, cruz, nós nascemos, ou a natureza de Jesus é nos dada no homem interior. Aqui dentro de nós passa a ter uma nova natureza, ok? Quando somos salvos, cruz, dentro de nós surge uma nova essência, que é a essência de Cristo. Só que isso precisa fazer o quê? O que precisa acontecer com essa essência dentro do homem que foi alcançado? Crescer. Biblicamente, isso significa Cristo ser formado
em nós. E quem é que faz isso? O Espírito. Como é que Cristo vai crescer dentro de nós, Lucas? Se a nossa comunhão com o Espírito Santo for zero, ou quase zero. Se é o Espírito quem forma Cristo em nós. Oh, meus irmãos. Eu queria que você entendesse isso nessa manhã, irmãos, porque todos os dias que eu tenho orado por isso, parece que não tem nada a ver, mas eu ouço o Espírito Santo falando: ei, Tameon, vocês falam de maturidade, querem amadurecer, mas qual é o lugar que eu ocupo no meio dessa edificação de vocês? Qual é o espaço que o Espírito Santo está tendo aqui nessa casa, irmãos? A gente fala de Cristo, fala de fundamento, a gente fala da palavra, a gente tem procurado dedicar a nossa vida com esmero, com santidade, irmãos, em edificar uma igreja que de fato está firmada em Cristo. Mas eu quero nessa manhã perguntar: e onde está o Espírito em nós? Onde está o lugar que nós estamos abrindo para o Espírito aqui? Nós somos uma igreja preguiçosa, irmãos. Nos tornamos uma igreja acomodada, porque para nós combater a religiosidade se tornou uma mensagem que traz comodismo a quem um dia foi usurpado, enganado, seja o que for. Então nós usamos o discurso da liberdade para deixar o Espírito Santo de escanteio. Porque uma igreja onde o Espírito Santo tem lugar, irmãos, ela vai ter que se comprometer de forma radical. Ela vai ter que assumir responsabilidades e parar de ter justificativas. Mas a gente, apesar de não dizer isso, o que está buscando mesmo, na maioria das vezes no dia a dia, é uma igreja que pela comunhão supre as nossas necessidades. E como o encontro é uma boa igreja para eu frequentar e congregar. Só por um detalhe, porque nós estamos crescendo no entendimento, mas está nos faltando fogo sobre a vida para obedecer. E eu queria falar um monte de coisas aqui nessa manhã, mas eu sinto uma direção do Espírito aqui, irmãos, que nós temos que nos dobrar. Essa igreja aqui tem que se dobrar de novo. O Espírito Santo não é uma bolsinha que você coloca no ombro e sai na rua. Não é um adereço que você coloca no pescoço, ou nas orelhas, ou no cabelo. O Espírito Santo é o nosso tudo. Ele é tudo que nós temos. Eu não posso pregar nunca mais, irmãos, numa casa que o Espírito Santo não tenha honra, que o Espírito Santo não seja desejado. Eu me recuso a dizer qualquer palavra.
num ambiente onde o Espírito Santo não seja adorado como Deus. Ele é Deus. Essa não será uma casa só de Calvário. Abra o seu coração para o Espírito te tocar de novo. Sai dessa frieza hoje. Sai dessa mornidão. Vamos queimar no Espírito. Seja tocado no seu interior por esse fogo, por essa presença. Seja renovada a sua salvação. Seja renovada a sua alegria em seguir a Jesus. Senhor, aqui nessa casa, nós não aceitamos a mediocridade. Nós vamos andar no poder do Espírito. Xeralabarabacera mandarabassore calabandarabassora mandere barabachô. Xerde que messias abassou xarabandarabassou. Dica darabasari que amacicle maramassura mandarabasi cadarás. Que os enfermos sejam curados nessa manhã. Seja curado agora em nome de Jesus. Sinta o Espírito tocando o seu corpo, sua alma. Você que está triste, amargurado, receba o consolo da pessoa do Espírito Santo. Escute, se for preciso a gente achar um monte
nessa cidade para a gente orar no monte de novo. A gente vai fazer isso, irmão. Se for preciso a gente rolar na terra e não entender nem o que aconteceu, quando a gente voltar para casa, nós vamos fazer isso de novo. Se for preciso chamar o povo para vigília, nós vamos chamar o povo para vigília. Uma coisa eu te falo, irmão: nós só não vamos viver sem o Espírito Santo aqui. Sem o Espírito não dá. Seja tocado pelo Espírito nessa manhã. Ele está aqui, irmão. Ele está em nós. Oh, Espírito Santo, seja bem-vindo ao lugar que é seu desde o início, o centro da nossa vida, da nossa casa, o centro da nossa existência. Como nos primeiros dias, Espírito Santo. Teu é o governo, teu é o nosso tempo, é a nossa vida, é o planejamento, tudo aos teus pés. Nós estamos voltando ao lugar onde a sua companhia não fica presa ao domingo e nem se encerra na programação que fazemos. É passado o tempo em que as portas se fechavam e você ficava no salão. Habitarei no meio de vós, 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 habitarei em vós para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, Ele habitará, Ele estará em vós, estará em vós para sempre. Sharabalaya Surya Gadarabaraya Sherekiananabaras. Meus irmãos, quantos aqui se sentem culpados nessa hora? Culpados por aquilo que não viveu nesse tempo. Culpados por não terem feito aquilo que nós estamos ouvindo nesses dias. A comunhão com a Trindade. Não buscado a relação. Se você se sente culpado, essa manhã é uma manhã onde a culpa não tem vez entre nós. A culpa, ela nos paralisa. A culpa, ela nos leva a um lugar de frustração. Mas nesse momento o Espírito, ele está trocando a culpa por uma santa indignação em nosso coração, para não mais vivermos como vivíamos até então. Então quero chamar você que se sentia dessa forma até agora,
Me sinto culpado, não estou conseguindo romper. O Espírito está aqui, está fluindo. Eu estou entendendo a palavra, mas eu ainda me sinto culpado porque eu não estou dando a resposta que eu deveria dar. Eu quero chamar você agora aqui. Seja corajoso, seja corajosa. Esta é uma manhã determinante na sua vida, na minha vida. Ministros, isso é para cada um de nós também. Mas venham, orem por cada um. Coloque as mãos aqui sobre esses irmãos. Pai, nós oramos agora. Oramos para que toda a culpa seja eliminada do nosso meio. Espírito Santo, nós te convidamos. Seja bem-vindo, amigo Espírito. Seja bem-vindo, amigo Espírito. Como amigos do noivo, como é bom ouvir a sua voz, como é bom ouvir as suas palavras. Quanta alegria há em nosso coração quando você chega, quando você vem, quando você toca. Nós te pedimos, vem, faz mais uma vez. Toca de novo em nós. Toca de novo em nós, Senhor. Toca de novo, toca mais uma vez, Espírito Santo. Nós não aceitamos a culpa em nosso meio. Nós não aceitamos a mente cauterizada que impede que nós andemos de acordo com a sua vontade, Senhor. Quebre a resistência agora, Espírito. Em nome de Jesus nós oramos como igreja, quebrando na autoridade do Teu Espírito toda a resistência que há neste ambiente contra o fluir do Teu Espírito em cada um de nós agora, em nome de Jesus. O fluir profético, um fluir da profecia, um novo fluir sobre nós, novas águas, Senhor, sobre nós, novas águas sobre nós, novas águas sobre nós, Senhor. Toda dúvida, mente que duvida da ação do Espírito, nós te repreendemos agora. A incredulidade, nós repreendemos agora. O crer equivocadamente, nós repreendemos agora. Toda mente cauterizada, todo coração insensível, nós te repreendemos agora. Dê lugar, dê espaço à Trindade, dê espaço ao Espírito, dê espaço em nome de Jesus, dê espaço agora em nome de Jesus. Eu declaro águas fluindo sobre nós, novas águas, novos níveis de águas. Você já deu mergulhos profundos, meu irmão, mas esses mergulhos ainda não se comparam com aquilo que o Senhor está abrindo para nós agora, a partir desse tempo. Se você deseja isso, dê uma resposta. Se você quer mais mergulhar, quer mais mergulhos profundos, dê uma resposta a Ele agora. Faça aquilo que Ele está pedindo para você fazer neste momento. Voltaremos a fazer aquelas loucuras que antes o Espírito Santo nos falava e nós fazíamos. O que você deseja agora, Espírito? O que você deseja que nós façamos agora? O que você deseja que nós façamos ou falemos agora? O que você deseja? Toda covardia agora nós repreendemos, para que sobre apenas o espaço, para que a vontade do Senhor seja feita em nós e por meio de nós. Então saia a culpa e venha a liberdade. Sai a culpa, sai a frustração e vem a liberdade, 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 liberdade. Há uma cisão acontecendo.
Há uma ruptura acontecendo na atmosfera espiritual nesta manhã. Uma ruptura acontecendo agora. Uma cisão acontecendo agora. Corações de pedra. Nós damos uma ordem para que você agora se transforme, seja transformado pelo toque do Espírito em corações de carne, sensíveis ao toque do Espírito. Liberdade, liberdade. Vamos, libere línguas agora, línguas estranhas. Se você já foi batizado no Espírito com línguas, faça isso. Flua agora no Espírito. Flua em línguas, flua em dança, flua em profecia. Flua agora, em nome de Jesus. Flua agora em liberdade. Espírito do vivo Deus, manifesta o seu poder, revela o peso da sua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o seu poder, revela o peso da sua glória. Espírito, Espírito do vivo Deus, manifesta, revela o peso da sua glória. Vamos lá, declare isso. Espírito do vivo Deus, manifesta o seu, revela o peso da sua glória. E vem com o peso da sua glória me cobrir. Flua! Que a verdade do seu reino reina em nós. Vem com o peso da sua glória. Vem com o peso da sua glória aqui. Vem com o peso da sua glória. Vem com o peso da... Sinta o peso do Espírito nessa hora. É um convite que fazemos a Ti. É um convite que fazemos a Ti, Jesus. Espírito, é um convite que fazemos a Ti. Venha sobre nós. Há espaço preparado para Ti. Há um espaço preparado para Ti. Há um espaço preparado para Ti, Espírito. Há um espaço preparado para Ti. A temporada do sobrenatural. A temporada do sobrenatural. A temporada do sobrenatural se inicia nesta casa de maneira mais robusta, mais violenta. Um novo tempo, uma nova temporada no Espírito. O novo, o renovo no Espírito.
convite, eis o convite. Se você deseja, eis o convite, eis o convite. Ei, não resista, não resista, não resista, não resista. Poder, 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 poder. Ah, não resista, não resista, não resista, não resista, não resista, não resista, não resista. Se você deseja, fale isso. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Amigo, 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 amigo.
Nós te bendizemos, Espírito Santo. Nós te bendizemos, nós te bendizemos. Nós te bendizemos. Nós te exaltamos. Queremos que a partir deste momento, Senhor, cotidianamente você para nós não seja mais uma presença distante a nos encontrarmos no domingo em reuniões oficiais. Hoje é um dia de renovo, Senhor, de renovo de comunhão contigo. Está escrito que você pode ser entristecido, que você pode ser apagado em nosso interior. Nós queremos acender essa comunhão, Senhor, nessa manhã. O arrependimento feito, a lágrima derramada, a declaração oficialmente pedindo perdão, é porque nós queremos manter acesa a chama da comunhão contigo, não apagar esta relação, levá-la para além da reunião de hoje, levá-la para a mesa, levá-la para o trabalho, levá-la para as situações do cotidiano. Expande, portanto, Espírito, a extensão desta experiência de agora. Expande a extensão dessa experiência de agora, para que dentro de nós aconteça de maneira muito precisa hoje uma mudança de perspectiva sobre como nós nos relacionamos com você. Nós queremos alimentar essa chama no dia a dia, lá onde as coisas precisam acontecer à sua maneira, lá onde você nos dá a oportunidade de crescer, em meio aos desafios da vida. Obrigado por esta manhã maravilhosa, Espírito Santo. Muito obrigado em nome de Jesus.